Desenvolva as suas competências. Meu nome é Graziela Ribeiro, sou coach, palestrante e hoje estou aqui para falarmos um pouquinho sobre competências. E eu acredito que você já possua uma forma única de gerenciar a própria vida. Mas o nosso objetivo aqui hoje é o de te auxiliar na montagem do seu caminho para desenvolver as suas competências pessoais. Primordialmente, que você descubra o ser competente que você já é. Eu acredito que desenvolver as nossas competências farão total diferença na nossa caminhada. E sei também que você é capaz disso, por ser a sua vida o bem mais precioso que você tem. Sei que se fosse abordar várias competências, ficaríamos horas falando. Mas o nosso intuito aqui hoje é de abordar brevemente as competências primordiais que todo ser humano tem ou que deve desenvolvê-las. E para iniciar, nada melhor do que te fazer uma pergunta. O que é competência para você? Segundo Queiroz, competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionadas que, em ação, agregam valor ao indivíduo e à organização. É o que denominamos de entrega. Você está pensando que competência é o colocar em ação e é o pôr em prática? Você está no caminho certo. Mas não é o fazer por fazer, não. É a entrega do conhecimento à prática, é o treinar muito, é treinar de forma a corrigir o que se pode aprimorar para então levá-lo à excelência. Sei e até conheço muitas pessoas hoje em dia que apresentam conhecimentos e habilidades, mas que não apresentam atitude na mesma proporção. Eu gosto muito da crença expressa por meio de uma frase que demonstra bem a importância da atitude. A sua atitude sinalizará a altitude que alcançará. Olha a importância dessa frase. Compreende, então, essa importância? A sua atitude, ela sinalizará a altitude que você alcançará. O nosso diferencial como pessoa se encontra na nossa atitude diante da vida. O conhecimento e a habilidade, eles poderão nos ser ensinados, mas a atitude, a ação, o colocar em prática, de aprender, ela vai depender de cada um de nós. A ação, ela não se ensina. Ou você tem, ou você não tem. Ou você a pratica, ou você estagna. É a sua ação. Da mesma forma que uma empresa ela faz o seu planejamento estratégico, cabe ao indivíduo construir a sua missão, visão e objetivos, identificando as suas forças, suas fraquezas, as suas ameaças e oportunidades, montando em seguida a sua estratégia e plano de autodesenvolvimento. Quem nos traz isso é Queiroz. E eu apresento logo algumas competências comportamentais, de uma forma bem sucinta e breve, que cada uma delas você pode reconhecer dentro de você ou deve identificar caso ainda não tenha, ou se já tem, não está tão aprimorada, que você possua para se desenvolver. Essa demonstração é apenas para que você crie uma afinidade de conhecimento e se você quiser aprender cada uma, você deverá agir então para você desenvolvê-la. Autoconfiança é o quanto você está seguro de si mesmo como indivíduo. A comunicação é a sua expressão verbal, o não verbal e escrita, o que deve ter uma lógica, tem que ser clara, objetiva, para que se faça entender para as outras pessoas com quem você se comunica. Sensibilidade é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ouvindo e percebendo as suas necessidades, os seus valores, os pontos de vista, possibilitando assim um relacionamento que resulte no entendimento muito mútuo e positivo, facilitando a interação. Controle é a capacidade de avaliar, acompanhar e tomar providências sobre algo ou alguém, de modo a assegurar que ações não se desviem do que se estabelece. É como um domínio da situação. Aprender e desaprender é a capacidade de autoaprendizado diante das variáveis questões e cenários da vida. É quando o que se aprendeu não possui mais o mesmo significado, desaprendendo e aprendendo novas questões. Organização é a capacidade de se viver e conviver com métodos e ordens. Está ligado à distribuição adequada do seu tempo e das suas tarefas.
É o quando e onde que se passa nas várias áreas da nossa vida. É as nossas responsabilidades assumidas e administradas. Assumir riscos é a nossa capacidade de ação direcionada e a resultados, visualizando que algo melhor ainda está por vir. É o sair da zona de conforto e a partir daí ir em busca da mudança, assumindo as novas responsabilidades diante dos resultados. Adaptabilidade é a capacidade de se adaptar com facilidade a situações novas, é assimilar as mudanças com maior rapidez, encarando-as com naturalidade e boa vontade. Raciocínio lógico é a capacidade de usar o intelecto de forma justa, exata e coerente com os seus valores. É o estabelecimento da ação entre a lógica e o nosso racional. É como se fosse a causa e efeito, o início e o fim, a ideia e o conceito, enfim, nos leva à dedução de conclusões. A delegação é a sua capacidade de se atribuir tarefas e responsabilidades aos outros, de acordo com as suas aptidões e habilidades. O senso crítico é a capacidade de formular julgamentos corretos e ponderados segundo os padrões comuns. É como se fosse o critério do certo e errado, determinado pelo bom senso. A liderança é a capacidade que se tem de guiar e conduzir os outros, é o mover-se com desenvoltura e engajamento, de modo que se inicie, mantenha, dirija, coordene, motive, estimule, delegue e se responsabilize por algo ou por alguém. É o estar à frente e ainda conduzir essa caminhada. A criatividade é a capacidade de disposição para inovar, é apresentar alternativas factíveis e novas formas de atuação. A proatividade é a capacidade de prontidão e positividade para a ação. É a postura permanente de tomar a iniciativa. É a melhor maneira de se resolver algo antes de se entrar em crise. É a antecipação do fato e a mudança antes que aconteça algo que não se quer. A persistência é a capacidade de levar adiante os seus empreendimentos e objetivos pessoais, não se deixando abater nem se frustrar diante dos obstáculos. É a força de vontade para alcançar resultados. Planejamento é a capacidade de definição do que fazer, tarefas, atividades, ações, do como fazer, que é o método, a técnica, o processo, e da avaliação dos recursos necessários para alcançá-los. Relacionamento interpessoal é a capacidade de desenvolver e manter relações com as outras pessoas, é a interação com o outro. Orientação é a capacidade e característica que se tem de conduzir algo ou alguém e este se satisfazer no processo. O compromisso é a capacidade de se manter empenhado e dedicado no processo rumo aos resultados planejados. A percepção é a capacidade de compreender o impacto dos acontecimentos que envolvam as relações pessoais, profissionais e ou sociais. A colaboração é a capacidade de se contribuir com algo e facilitar o alcance de um objetivo geral ou específico que seja comum a outras pessoas. O agir sob pressão é a capacidade de agir e se manter em suas ações mesmo quando sentir-se pressionado. Administrar o tempo é a capacidade de gerenciar o tempo de forma a assumir compromissos e responsabilidades de acordo com os prazos estabelecidos. A decisão é a capacidade que envolve firmeza, rapidez em se decidir algo e que sua assertividade te ajude a atingir os resultados esperados. Capacidade e qualificação técnica é a capacidade que envolve o conhecimento a um determinado trabalho a ser realizado. É o domínio satisfatório dos métodos e ferramentas para o seu campo de ação. A persuasão é a capacidade de influenciar as pessoas na aceitação de ideias que desenvolvam mudanças. A percepção de si é a capacidade de demonstrar sensibilidade em seus atos. É o ser, ou seja, o nosso olhar de nós mesmos. Solução de problemas é a capacidade de identificar e resolver as questões problemáticas por meio de ações objetivas que resolvam o problema e alcancem os resultados esperados.
cumprir promessas e prazos. É a capacidade e esforço demasiado com confiança em um determinado prazo para desenvolver ou entregar algo no tempo estabelecido de forma a não comprometer a sua qualidade. E o controle emocional é a capacidade de manter a paciência e controlar os seus impulsos em situações complexas. Negociação é a capacidade de manter entendimentos e estabelecer consenso para se obter resultados que satisfaçam as partes envolvidas. A discrição é a capacidade de manter atitudes reservadas, em situações que envolvam o contato com o outro. E o dinamismo é a capacidade que envolve a disposição para realizar algo desafiante e conseguir obter resultado esperado. Energia é a capacidade de manter o mesmo ritmo e produção. Entusiasmo é a capacidade que envolve a automotivação, a abordagem positiva e a disposição para fazer as coisas acontecerem sempre focalizando as soluções. Com essa relação de competências, fica mais claro saber o que você já tem e o que você necessita desenvolver para ganhar muito mais tempo e aproveitá-lo da melhor forma que o satisfaça. Ao identificar as suas competências, decida por agir para desenvolver novas e ao fazê-los você começará a entender o melhor sobre o caminho para atingir a possibilidade de desenvolver todas elas. Agradeço de coração, muito obrigada, Graziela.